Olá, sou Marcos Maida, estou aqui com vocês. Nós vamos falar sobre cannabis na íntegra. Vamos conversar sobre direito, regulação, acesso, mercado no Brasil e no mundo. Venham, acompanhem os nossos episódios. Sigam, inscrevam-se no canal. Seja bem-vindo ao nosso novo podcast Cannabis na Íntegra. Hoje a gente vai tratar sobre o tema direito e cannabis no Brasil. A gente tem hoje a participação do advogado Marcos Maida, empreendedor, advogado que atua na área da saúde e em compliance em cannabis. Também, atualmente, como apresentador do programa Canábico na TV Democracia, com o jornalista Fábio Panunzio e a doutora Carolina Nossetti. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Eu sei que você tem uma longa trajetória já na área de cannabis do Brasil e que muito contribuirá hoje para a visão do mercado nessa área. Gostaria de começar perguntando por que você entrou nesse ramo, como é que aconteceu, como é que você tem visto a evolução do mercado aqui no Brasil? Camila, obrigado. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês hoje e discutir conversar, né, sobre cannabis e principalmente a parte regulatória, a parte jurídica é um negócio muito bacana e que precisa acontecer com maior recorrência no nosso mercado, né? Eu estou junto com o Fábio Panunzio e a doutora Carolina lá no Canábico, na TV Democracia, ao vivo, às quartas-feiras, meio-dia, no YouTube. Então, você que está nos ouvindo pode assistir um pouco do nosso bate-papo lá. E vamos lá, por que eu entrei nesse cenário? Na verdade, esse cenário que me procurou. Eu já trabalhava com governança, gestão de risco e compliance. Eu tenho mais de 10 anos atuando nessa área. Especificamente com compliance e saúde nos últimos 10 anos também, fazendo toda essa parte de compliance e saúde, que é uma parte bem delicada quando a gente fala de compliance, e fui convidado a prestar uma consultoria aproximadamente 4, 5 anos atrás para uma empresa de cannabis aqui do Brasil, especificamente na área de compliance. Tinha uma dúvida regulatória, uma questão regulatória que não era tão simples, precisava de uma série de ajustes. Mercado novo no Brasil, não tinha literatura, não tinha informação técnica para se balizar. A própria vigilância sanitária não estava dando um tratamento adequado. Tinha a RDC 17, que, salvo engano, de 2015, que já tratava o tema de importação, mas tem alguns projetos, algumas coisas acontecendo dentro do parlamento, mas efetivamente não tinha nada sólido, né? Nada funcionando. O mercado era um mercado a ser desbravado, né? Como a gente brinca, era mato alto. E aí eu resolvi entrar com meu facão para dar uma desbastada nessa maluquice que é esse cenário de cannabis no Brasil. Maluquice principalmente quando a gente fala do ponto de vista regulatório, né? Do ponto de vista jurídico. Realmente a gente tivemos historicamente alguns desafios, mas que bom que a gente está aqui hoje, né, com grandes avanços já, né, ocorrendo, e acho que a tendência, e é fato, né, é ser cada vez mais. E frente a isso, eu também gostaria de trazer aqui uma solicitação de reflexão também um pouquinho nas resoluções vigentes hoje no Brasil, né, a gente tem, como você bem colocou, né, a 17 de 2015 que começou isso, lá atrás, que foi substituída recentemente pela Resolução 335 de 2020, que veio a facilitar a importação no Brasil para esse tipo de produto, e também, recentemente, a Resolução 327 de 2019, que dá um passo adiante, né, tratando da possibilidade de importação, né, da matéria-prima aqui no Brasil, o produto semi-acabado, no caso, para fabricação e comercialização nas farmácias, que eu acho que foi um avanço muito importante que a gente teve. A gente, inclusive, teve um anúncio, né, que em breve a gente já vai ter esses produtos nas farmácias aqui no Brasil. Eu gostaria de ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso, né? Ou seja, como você vê esses avanços na perspectiva jurídica, historicamente e futuramente, né? O que você vê como a oportunidade do Brasil nessa área? Acho que primeiro a gente tem que fazer aqui uma consideração importante, que é em relação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa.
A Anvisa vem fazendo um trabalho ao longo dos últimos anos que, por muitos, tem sido criticado, mas ela está enfrentando o problema e enfrentando essa matéria com bastante coragem. Tudo bem que ela poderia ser muito mais agressiva nas suas decisões, muito mais resolutiva nas suas decisões, poderia trabalhar muito melhor essa questão do mercado, essa questão da saúde, porque quando a gente fala de cannabis medicinal, estamos falando de acesso à saúde, isso tem que ficar bem claro. Não estamos fazendo apologia a qualquer outro tipo de utilização. Aqui nós estamos falando de saúde, né? E a Vigilância Sanitária ela consegue abrir um mercado com essas novas resoluções dela, que é um mercado importante. Mas ela inova. Ela faz apesar dela não tratar efetivamente como medicamento, ela fala que não é medicamento, é produto à base de cannabis, ela no final da sua regulação, ela faz uma equiparação da cannabis como medicamento para fins de registro, o que é muito interessante, né? A 327 de 2019 foi de 9 de dezembro, então é uma resolução que é super recente, né? E nós temos que deixar aqui um ponto claro, ela é uma resolução de diretoria colegiada. A resolução de diretoria colegiada não é efetivamente uma lei, ela tem força resolução, ela tem uma força diretiva muito importante, mas ela não é lei, ela pode ser sobreposta por uma lei, assim como tem leis nas casas legislativas que estão caminhando. Isso é bem interessante. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho melhor dessa resolução. O que a gente tem de grandes avanços? Eu falei lá atrás, falei no começo da conversa, que ela abriu um mercado. Sim, ela abriu o mercado. Hoje, o mercado de cannabis no Brasil ele tende a evoluir por conta disso. Ela começou um caminho regulatório, falando, olha, vocês podem comercializar o produto no Brasil, vocês podem trazer o produto semi-acabado para o Brasil e botar esses produtos na farmácia. Ok, mas ela não respondeu algumas questões, né? A primeira questão que ela não responde, aliás, que ela responde, mas ela não enfrenta com a firmeza que todo o mercado e todos nós gostaríamos que ela enfrentasse, é a questão da cadeia econômica da cannabis no Brasil. Então, vamos pensar, eu vou ter que trazer isso de fora do Brasil, eu vou ter que trazer essa matéria-prima semi-industrializada, finalizar o processo de industrialização e fazer a distribuição do produto no Brasil. Onde é que eu estou gerando receita? Onde é que eu estou gerando divisa? Eu estou gerando receita, estou gerando divisa para fora do Brasil. Então, os impostos estão sendo gerados lá fora, que é uma parte da cadeia, absolutamente importante. Eu estou trazendo produto pronto aqui só para comercializar com um custo altíssimo. Esse problema, esse enfrentamento, e aí quando a gente fala de política pública a gente tem que analisar o cenário regulatório, o cenário jurídico, a gente tem que analisar o cenário social, né, que é muito importante, e o cenário econômico. Do ponto de vista econômico, é um contrassenso. A gente não pode fabricar no Brasil, não pode plantar, não pode fazer uma fábrica de base aqui no Brasil com cultivo. E lembrando que o Brasil é um país que a gente pode plantar cannabis medicinal do Oiapoque ao Chuí, né? A gente tem várias zonas de plantio no Brasil. Aliás, um dos poucos países do mundo que nós temos a quantidade de zonas de plantio como nós temos é o Brasil. E nós estamos deixando toda essa benesse que nos foi dada, né? Isso veio de mão beijada para o brasileiro, né? O brasileiro não lutou para ter essa benesse climática toda, né? Essa terra fantástica para poder plantar. Estamos deixando tudo isso de lado, né? Em vez de fazer redistribuição de renda de forma focada dentro das suas micro-regiões com fábricas que poderiam plantar cannabis medicinal ou cânhamo industrial e isso ser produzido em larga escala para diferentes indústrias, não, a gente se apega num aspecto único, né? A gente se apega numa questão de protecionismo, né? Tem muito protecionismo aqui, e lembrando que é um estado que nós vivemos num estado de proibição. Quando a gente fala de cannabis no Brasil, a gente vive um estado de proibição com algumas exceções, né? Então, a resolução é boa, ela começa a enfrentar o tema, ela provoca uma discussão importante dentro do cenário. Hoje a gente tem uma série de profissionais, de advogados, nós temos médicos, nós temos políticos, todo mundo discutindo, economistas, agrônomos, todo mundo discutindo esse cenário no Brasil.
É um cenário importante, é um cenário que pode trazer bastante receita. Recentemente saiu uma publicação que o Líbano liberou o plantio da cannabis para fins medicinais. Ora, por que ele fez essa liberação? E está muito claro, nós estamos fazendo isso porque nós precisamos enfrentar a crise econômica que está por vir. Veja, nós estamos falando de um enfrentamento de uma situação de crise econômica que é importantíssimo. Então, se nós trouxermos fonte de renda para a nossa população, e obviamente isso vai gerar imposto. Esse imposto quem vai se beneficiar é o próprio governo, que vai redistribuir isso como benefícios para a sociedade. A gente espera que sim, a gente sabe que na prática não é bem verdade, o governo acaba consumindo esses impostos com outras necessidades, mas o que acontece é que a gente vai ter mais dinheiro circulando. Mais dinheiro circulando, a gente pode melhorar a economia local. Melhorar a economia local, a gente melhora o contexto social. Então, tratar como a cannabis hoje no Brasil como uma política pública é muito importante. O enfrentamento que a RDC faz é um avanço? Sim, é um avanço. É um avanço. E um outro detalhe, quando ela faz a equiparação da cannabis como medicamento, ela também é um avanço em relação ao resto do mundo. No resto do mundo, o tratamento que se dá majoritariamente é como suplemento alimentar, como alimento, como qualquer outro tipo de coisa, e não como medicamento. Ora, se nós precisamos fazer uma regulação que nos equilibre ou que nos coloque no mesmo balaio de medicamento, significa que nós temos, dentro do contexto global, uma vantagem competitiva. Por quê? Porque a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária ela é uma agência muito bem conceituada mundialmente. Ela segue, ela tem acordos com as principais agências regulatórias do mundo. E essa é uma grande vantagem, porque se o produto é registrado aqui no Brasil, ele tem uma facilidade de registro em outros países importantes, tanto da América do Norte quanto da Europa. Veja, estamos criando um mercado competitivo quando falamos de cannabis medicinal no Brasil e tratamos o produto derivado de cannabis como medicamento. Por quê? Porque como medicamento exige estudo clínico, fases de estudo, fase 1, fase 2, fase 3, pesquisa, desenvolvimento, P&D, gente, é muita coisa, é muita coisa envolvida. E tudo isso dá uma solidez para o medicamento que ele possa ser chamado como tal. Isso é mundialmente aceito. Então, isso também agrega valor à cadeia. Então, se por um lado ela não enfrenta temas importantes como política pública, e nem acho que seja da alçada dela enfrentar, a gente precisa de uma legislação mais parruda, né? Não uma mera legislação administrativa, uma regulação, né? Uma regulamentação, como é o caso da resolução 327, a gente precisa de um enfrentamento mais parrudo do tema, mas ela começa a desenhar aqui um bom caminho. Eu acredito que nos próximos anos nós tenhamos uma virada de chave. Essa abertura inicial de mercado que a Anvisa dá, trazendo os produtos onde vão ser concedidas, inclusive foi recentemente concedida a primeira licença, uma autorização sanitária para uma empresa fazer a comercialização do produto já nas farmácias. Isso é bacana, isso é interessante. Esse produto é importado, né? Vamos lembrar que esse produto é importado, né? O custo dele a gente ainda não sabe, né? É bem capaz que esse custo seja um custo importante para as famílias dos pacientes. E eu acredito que aos poucos nós teremos outros players que vão entrar no mercado, que vão começar a fazer os seus registros e as suas licenças temporárias de produto. E a Anvisa vai ter que tomar uma decisão. Vamos botar isso para rodar e vamos abrir esse mercado de verdade ou não? Ou vamos deixar desse jeito meio lá e meio cá? Até porque nessa resolução, no finalzinho dela, estabelece um tempo um tempo de observação, né? Então, os primeiros 3 anos,
depois 5 anos. Isso é muito interessante porque permite que a Vigilância Sanitária, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, observe o que está acontecendo e observe a evolução do mercado. Isso foi muito bem sacado da parte deles, para que eles possam fazer os acréscimos e possam fazer as melhorias no processo de regulação. Isso é interessante. Justamente por isso eu acredito que nos próximos 3 anos a gente vai ter muita mudança no cenário, né? A gente só não vai ter mudança se a gente continuar vivendo esse estado obscurantista que a gente está vivendo atualmente. Mas isso é uma conversa para um outro bate-papo. Não, é bem interessante o que você está falando, porque afinal hoje o tema é direito, né? E direito é um reflexo dessa sociedade, não na mesma velocidade, né? Mas a gente tem tido realmente bastante avanços. E quando a gente pensa em 3 pontos que você trouxe, né, a questão do Líbano como uma tendência de diversos países, né, a gente já vem acompanhando, se abrindo para esse tema, numa perspectiva dos seus benefícios, né, os benefícios da planta mercadologicamente falando, cientificamente falando e afins, a gente sabe. E pensar o contexto Brasil nesse sentido, né? A gente tem, de fato, um país aí com um potencial agrícola enorme. Quanto que a gente não está perdendo, né, de novos empregos, receitas, novos profissionais que podem, né, vir para esse mercado e toda uma série, né, de efeitos positivos se a gente, de fato, olhar para isso, né? Quando a gente só para pensar no potencial de produtos que a gente pode trabalhar com cânhamo, são mais de 50 mil tipos de produtos de diferentes áreas, né, setores da economia. Você tem construção civil, têxtil, setor naval, aeronáutica, alimentos, bebidas e tantos outros exemplos, né, positivos para a gente seguir e aplicar no Brasil, tá? Então, nesse sentido, eu queria entender, assim, qual que é a sua visão na perspectiva de marco regulatório para o cânhamo no Brasil, assim? O que você imagina na questão de prazos? Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, vamos lá. Eu acho que a gente hoje não tem nenhuma lei que expressamente permita a gente a trabalhar com isso, mas também não tem uma lei que expressamente proíba. A gente tem a planta como proscrita, então ela não assim, se você plantar, né, você pode trazer semente. Olha que negócio interessante, né? O STF autorizou você trazer semente. Tem uma decisão que autoriza você trazer semente por volta de 20 e pouquinhas sementes você pode trazer. Ok, mas eu vou fazer o que com a semente? Eu vou comer a semente? Não, eu vou plantar, né? Aí se você plantar, você incorre em crime porque efetivamente você não pode plantar, a não ser que você tenha uma liberação judicial. E é o que está cada vez mais acontecendo. A falta do marco regulatório efetivamente posto obriga o sistema judiciário a conceder as suas liminares e as suas autorizações especiais. Então, aquela pessoa que planta em casa, você pode plantar em casa? Você pode, desde que você tenha uma autorização judicial que te permita. Ok. Como é que eu consigo? Procura um advogado, procura a defensoria pública, alguém vai te orientar. Sempre procura um especialista. É muito importante você... tangente de 90 graus, 10% de 70. Acontece. Nossa, gente, aqui no meio da gravação entra o... Você pode explicar, Maida? Isso Eu explico. Você sabe que a gente tá falando aqui e a gente tá sendo sempre gravado, né? O celular, não sei o quê. E eu falei alguma coisa, eu acionei o meu... Que medo, né? Você tá longe do celular, ele de repente aciona assim, né? Conversando com você. Mas voltando aqui, acontece. Quem sabe faz ao vivo, tem que passar por essa, né? Exato. Mas vamos lá, eu tô falando do marco regulatório. E o que é importante desse marco regulatório? Enquanto ele não existe e ele não está posto, a justiça tem que tomar, às vezes, do legislativo. Então, a gente ouve falar, o legislativo briga com o judiciário, porque o judiciário atravanca o processo e toma, às vezes... Olha, se você não legisla, se você não enfrenta o problema, eu que estou aqui, que estou recebendo a demanda, tenho que resolver. Então, cada vez mais a gente tem um número de autorizações judiciais. Agora, essas autorizações judiciais, elas têm um caráter precário. Elas podem ser derrubadas. Recentemente, a gente teve no ano passado, a gente teve uma empresa que conseguiu a liberação de plantação de cânhamo no Brasil. Nossa, foi uma vitória. Todo mundo falou, todo mundo comentou. Eu tenho acompanhado esse caso.
e entendido um pouco melhor quais são as ferramentas que essa empresa usou para poder conseguir essa liberação. Tudo muito bacana, tudo muito legal, mas é uma decisão precária. Tão precária que recentemente foi derrubado. E foi derrubado e surpreendeu todo mundo. Porque foi uma decisão... derrubar foi uma decisão bem interessante. Interessante. Do ponto de vista técnico, interessante. Agora, abre uma série de perguntas? Sim. Traz mais pergunta do que resposta. Então, quando a gente fala de aspecto regulatório para cânhamo no Brasil, e lembrando, né, cânhamo é a cannabis, a gente trata de cânhamo, a cannabis que tem menos de 0,3% de concentração de THC. E é muito interessante falar isso, porque o cânhamo ele não tem o menor valor no mercado paralelo. Zero valor no mercado paralelo. Porque a quantidade de THC é tão baixa, e o THC é aquele negócio que dá o barato, né? É tão baixa que se você pegar uma planta dessa e queimar, você vai tá atacando fogo em dinheiro, literalmente, porque é uma planta que serve da raiz à folha, ela serve para construção civil, indústria aeronáutica, indústria naval, indústria têxtil, química, indústria farmacêutica. Gente, é queimar dinheiro. Eu acho que é importante a gente colocar esses aspectos. Sem contar, né, que é uma planta de fácil plantio, manejo, né, adaptação a solos, há estudo que dizem que a planta purifique o solo também, né, além do aproveitamento integral dessa planta. Né? Sim, está sendo feito um estudo em Fukushima. É um negócio bem interessante para fazer a desintoxicação do solo por conta da precipitação radioativa. É um negócio interessantíssimo. Nos Estados Unidos, eu tive recentemente lá em Indiana, em Purdue University, fazendo um projeto de inovação aberta, e lá eles têm uma área da universidade que eles tratam e cuidam exatamente de cannabis. É muito interessante. E eles usam a planta para fazer lavoura de rotação, para fazer a limpeza do solo e lavoura de rotação. Chama-se de cover crops. É bem interessante, funciona muito bem. É um negócio econômico, você não gasta com agrotóxico, você protege melhor o solo. Então, tem uma série de benefícios. O nosso país é um país agrícola, né, de potencial agrícola enorme, insano. E não utilizar isso é um crime, né? A gente não pode fazer isso. Contrassenso, no mínimo um contrassenso. E vamos falar um pouquinho aqui sobre um tema que interessa a todos aqui, né? A gente estava falando aí há pouco sobre a possibilidade de você obter uma licença, né? Uma habeas corpus, digamos assim, para esse autocultivo. A gente tem até uma associação no Brasil que é a única habilitada para fazer um plantio, né, coletivo, né, para milhares de pacientes hoje, que é a Abrace, né, que tem tido aí um protagonismo no Brasil. E, inclusive, influenciou, né, digamos assim, né, outros entrarem com esse mesmo pedido, que não foi tão bem sucedido enquanto associação, porém, na parte de pacientes, né, que podem hoje obter esse direito, né, ao autocultivo, mesmo que seja provisório, né. Queria que você falasse um pouquinho, rapidamente a respeito disso, para explicar como é que as pessoas hoje podem recorrer a essa opção do autocultivo no Brasil. Olha, o autocultivo no Brasil é permitido somente com uma autorização judicial. Então, aliás, parabéns para a Abrace, para ela consegue fazer um excelente trabalho. As dicas que eu tenho, sendo bem prático, bem pragmático, aqui procure um advogado. Acho que você precisa de um advogado especialista no tema, que conheça o tema e possa te ajudar. Se você não tiver condições de pagar por um advogado, você tem outras duas alternativas que são bem interessantes. É consultar as associações. Hoje tem as associações de pacientes em todos os estados, né, do Brasil, e isso é bastante importante. Então consulte as associações. Nas associações tem advogados coligados, tem profissionais coligados que podem te ajudar, ou, na pior das hipóteses, até a Defensoria Pública, que funciona muito bem, e a gente pode, e vocês podem consultar a Defensoria Pública, sim. O caminho é um caminho judicial. Não tem como você, eu vou plantar e vou fazer o meu olhinho
e vai estar tudo bem. Não vai estar tudo bem. Se você puder fazer isso dentro de um plantio associativo, melhor ainda, porque a extração desse óleo requer alguns cuidados. Você precisa ter cuidado na utilização, na extração, no manuseio. Isso é muito importante. Já estamos falando de medicamento, já estamos falando de um produto à saúde. Então, isso é fundamental. Interessante. Falando em judicialização, né, tem um outro tema bastante interessante, de curiosidade, até na perspectiva de pacientes. Para aqueles que não podem pagar por esse tratamento, no Brasil a gente sabe que o governo, né, vem assim, subsidiando esse tipo de tratamento, né, cada vez mais. Como é que as pessoas conseguem esse direito, né, de ter esse tratamento custeado pelo Estado brasileiro hoje? Você tem que entrar com um mandado judicial, você tem que entrar com uma autorização, um pedido judicial, mostrando que você não tem condições de custear o seu tratamento, e o Estado é obrigado a te dar. Tem que lembrar que o direito à saúde está preconizado na nossa Constituição Federal, é dever do Estado. O Estado tem que prover a saúde aos seus cidadãos, à sua população de modo geral. Isso é muito importante. Então, eu não posso. Claro que pode. Todo mundo tem direito à saúde. Isso é fundamental, isso é direito fundamental. Então, quer que o Estado entre com uma medida judicial. Procure um advogado, procure a Defensoria Pública, procure uma associação. Sempre tem um profissional que vai poder te auxiliar. E, para finalizar, Maida, eu queria também ouvir de você, tá? Uma mensagem até para médicos que estejam nos ouvindo, né, que ainda se sentem um pouco inseguros em prescrever para os seus pacientes, porque eles não conhecem a perspectiva legal que os protegem, né, nessa ação. Então, eu queria que você contasse um pouquinho aqui pra gente o que protege, ou o que habilita esse médico a prescrever esse tipo de terapia para os seus pacientes hoje. Olha, principalmente eu acho que o médico tem que buscar informação. Então, se ele não sabe prescrever, tem um monte de curso hoje que te ensina a prescrever, te ensina como funciona o sistema endocannabinoide e quais são as interações dele com outros medicamentos, etc. e tal. Mas o fundamental aqui é a gente lembrar que a forma de prescrição está determinada na lei, está determinada na RDC. Tá? Então, ali no artigo 49, no artigo 50, você vai encontrar a forma como você tem que prescrever. E eu vou passar aqui algumas dicas rápidas. Quando você faz essa prescrição, primeiro, só quem pode prescrever é médico. Tá? Então, dentista não pode, veterinário não pode, psicólogo não pode, só médico pode prescrever. Então, ele tem que informar quais são os riscos da saúde envolvidos, tem que falar da condição regulatória e a comprovação de segurança, que ainda está em andamento, a eficácia do medicamento, né? Na verdade, a eficácia do produto, explicar que cannabis não é medicamento, é produto derivado, isso é muito importante. Tem que falar dos possíveis efeitos adversos, então ele precisa relatar e tem que criar algum exemplo para que aquele paciente entenda quais são esses possíveis efeitos adversos. Tem que colocar muito bem quais são os cuidados na sua utilização. De forma adicional, eu oriento a ele ter um termo de consentimento assinado por esse paciente, onde tudo isso vai estar descrito. E nesse termo de consentimento ele vai mostrar e vai explicar para esse paciente qual é o produto que ele está indicando, qual é a dosagem que ele está indicando, qual é o número de frascos, etc. e tal. Então, quanto mais informação ele puder dar para o paciente, melhor. Eu acho que esse é o caminho. Muito bem, Marcos Maida. Olha, muito obrigada pela sua contribuição aqui, né, em ter uma visão geral de como funciona hoje, né, direito e mercado da cannabis no Brasil. Você trouxe uma questão muito importante hoje, né, numa perspectiva macro, que é a política pública, né, que envolve todos esses aspectos, regulatório, social, econômico, que no final, né, nos direciona para a evolução disso no Brasil, que eu vejo como tão positivo quando a gente mais uma vez olha para trás, vê onde a gente está e vê onde a gente tem o potencial de estar daqui para frente. Então, queria aí mais uma vez agradecer, acho que foi super produtiva essa sua participação aqui, e certamente as pessoas conseguem sair daqui, né, desse podcast com uma visão muito mais ampla sobre o tema. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por ouvir mais um episódio de Cannabis na Íntegra. Você gostou desse conteúdo? Compartilhe. Nos acompanhe nos nossos canais do YouTube e Spotify. Deixe seus comentários e sugestões de pauta.